Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É com um profundo amor cristão que eu cumprimento a todos aqui presentes na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Anápolis. Nessa manhã tão linda de sábado. É tão bom olhar e ver a igreja repleta de pessoas. Eu tenho certeza que nós temos muitas visitas. Eu convidei muitas visitas. Vocês convidaram? E elas estão aqui presentes. Eu dou as boas-vindas a todos, principalmente as visitas. Hoje é um dia especial. É o dia da mulher missionária adventista. Não sei se vocês perceberam, mas a programação toda está sendo realizada pelo Ministério da Mulher. E, mais uma vez, eu quero agradecer à líder desse ministério pelo convite, Elaine. Obrigada, Elaine, pela confiança. Eu quero saudar em especial a minha família, uma pequena parte da minha família que está aqui presente. Alguns vieram de Goiânia, outros daqui de Anápolis. Eu quero fazer menção, de uma forma especial, à minha única tia, Amália. Por que eu quero mencionar a tia Amália? Tia Amália, seja bem-vinda. Que emoção. Fiquem em pé. Quero que a igreja conheça a minha família. Essa é a tia Amália. Saudação JA para ela, para todos. Por que eu estou me referindo a tia Amália? Porque eu a amo profundamente. Ela é irmã da irmã Aurora, que descansa no Senhor há 22 anos. Muitos aqui lembram da irmã Aurora. A tia Amália é uma mulher missionária. É um exemplo de mulher cristã. Eu praticamente moro com ela. Eu morei muito tempo estudando, morando com ela. Tenho os filhos dela, Liliane, está presente. Fica em pé, Lili. Para que é bonita? É para mostrar, né? Minha prima Margarida também está presente. Obrigada. Quando eu acordava bem cedinho, muitas vezes, eu encontrava a tia Amália fazendo o culto diário. E ela não é adventista, ainda batizada. Ela faz o ano bíblico, ela faz o culto diário de manhã. Quantas vezes eu encontrei a tia Amália orando, estudando a Bíblia, lendo a meditação, e mais. Ela é rotariana, ela faz parte do Rotary Club de Goiânia. Sempre ela me convida, quando a reunião é na casa dela, ela me convida para falar ali uma palavra espiritual, ou cantar alguma música espiritual para suas amigas. Ela se preocupa com as suas companheiras. Um exemplo. Hoje é o dia da mulher missionária adventista e não adventista, mas que será adventista. Amém. Eu tenho certeza que todos aqui têm o propósito no coração de encontrar Deus hoje. E Ele está aqui. Ele entrou aqui com as hostes celestiais. E Ele preparou um banquete especial para os seus filhos nesta manhã. A mensagem de hoje não veio de mim, veio do Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento, um simples instrumento. Hoje o personagem principal da mensagem
será Jesus Cristo. Não tenham timidez para dizerem amém perante Deus, não. Vamos celebrar perante Deus. Quero agradecer a sonoplastia tão carinhosa do Adriano, do Leni. Tem um outro, do Breno. Obrigada. Eles estão captando as imagens. Quero agradecer a presença do meu amigo e diretor, Heller, que também está captando imagens. Estamos sendo transmitidos ao vivo pela internet. Que Deus nos abençoe. Assim como estamos, vamos baixar a nossa cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, a Ti toda honra e toda glória, o Senhor que é Criador, mantenedor e Salvador. Permita-nos, Senhor, nós que estamos humildemente agora aos Teus pés, permita-nos, pelo poder do Espírito Santo, sabermos, através do estudo da Tua Palavra, qual é a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A projeção que nós estamos vendo agora aqui, linda, né? É o tema da mensagem de hoje. 1 minuto em missão. Que lindo o trabalho do Ministério da Mulher no cenário. 1 minuto em missão. Nós estamos acostumados a ver, até mesmo a participar de projetos missionários da instituição adventista, projetos de missão, espalhados pelo mundo afora, na África, Ásia, Oriente Médio, né? No Brasil mesmo, na nossa cidade, também no nosso estado, em Goiás, na nossa igreja. Esses projetos têm por costume ter um período de duração. 1 ano, 2, 1 semana, 1 dia. E hoje é o nosso propósito juntar os conceitos desses projetos de missão, colocá-los em 1 minuto nesse conceito, em 1 minuto em missão. Abra sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e deixa aberta por enquanto. Leremos depois. Aquele foi um dia muito exaustivo para Jesus. Estando à beira do mar da Galileia, na praia, Jesus foi obrigado a afastar-se e a entrar no barco que se encontrava sobre as águas do mar, para que ele pudesse comunicar-se melhor com aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. Esse número de pessoas costumava seguir a Jesus diariamente. Então, nessa oportunidade, como era costume de Jesus, e também fazia parte de sua didática, o mestre pregou através de várias parábolas. E o dia terminou. E o sol se pôs. E naquele momento o coração de Cristo sentiu o desejo de atravessar para a outra margem do mar, para a outra margem do lago.
porque ele sabia que ali encontraria também pessoas necessitadas de sua ajuda. Jesus estava cansado e dormiu profundamente na travessia, que durou uma noite. Nesse intervalo veio uma terrível tempestade. Uma tempestade provocada pelo diabo. Satanás tinha ódio da missão de Jesus na terra, porque ele sabia que Jesus veio aqui para salvar, para resgatar a raça humana e, consequentemente, mostrar para o universo o caráter de amor do Pai. Só para avisar, Jesus acalmou aquela tempestade. E todos chegaram sãos e salvos do outro lado do mar da Galileia. Para ser bem precisa, chegaram na província de Gesareia, na província dos Gesarenos. Descendo do barco, olhando à sua frente, Jesus percebeu um moço completamente desfigurado, que saía dos sepulcros, do cemitério que ficava ali fora dos muros da cidade, tomado por uma legião de demônios. Aquele moço dirigiu-se rumo, entrecortando a multidão que esperava Jesus. Aquele moço dirigiu-se rumo ao mestre e começou a blasfemar terrivelmente. Mais uma vez, com o coração enternecido, mas com a autoridade que Deus o Pai lhe dera, Jesus libertou aquele jovem dos demônios que o afligiam. Sem perda de tempo, Jesus continuou sua jornada. Ele sabia que a cada pegada sua, uma demanda de problemas, de necessidades daquele povo, iam se levantando. E a cada minuto, a cada passo, Jesus parava e abençoava, e curava, e realizava milagres, e alimentava, e fazia todo tipo de caridade. Naquele burburinho, no mover ao redor do mestre, alguma coisa diferente aconteceu. Jesus parou de um jeito diferente, olhou ao redor e perguntou: quem tocou em mim? Agora sim, vamos ler. Tudo que falamos até aqui está em Marcos 4, onde você esteve aí com a Bíblia aberta. Agora nós vamos ler Marcos 5, a partir do verso 24. Marcos 5, a partir do verso 24, diz o seguinte: grande multidão o seguia, apertando. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía,
sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz quem lhe tocou as vestes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se apoderara, veio, prostrou-se. Olha o detalhe. Prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te e fique livre do teu mal. Nós não sabemos em quantos minutos esse episódio aconteceu. Mas sabemos que aquela mulher que sofrera durante 12 anos daquela doença foi curada em, no máximo, 1 minuto por Jesus. 1 minuto. Em missão. O pensador alemão Karl Bühner disse o seguinte: as pessoas esquecerão o que você fez. As pessoas esquecerão o que você disse. Mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Ellen White, em seu livro Evangelismo, página 483, também diz assim: palavras bondosas ditas com simplicidade, pequeninas atenções dispensadas com singeleza, dissiparão as nuvens da tentação e da dúvida que se adensam sobre a alma. A sincera expressão de simpatia cristã, vinda do coração e manifestada com simplicidade, tem poder de abrir os corações que necessitam do singelo e delicado toque do Espírito de Cristo. 1 minuto da vida, para mim, para você, assim como para o nosso próximo, pode significar perdição ou salvação eternas. É urgente. É necessário que saibamos ouvir a voz do Espírito Santo. Para isso, nós devemos nos debruçar sobre o estudo da palavra de Deus. Devemos orar incessantemente. Assim, saberemos onde, quando e como apresentar o amor de Jesus para as pessoas.
Antes de ascender ao céu, Jesus deixou em nós e para nós a autoridade e o dever de representá-lo. Não se enganem. Jesus quer que nós o representemos, e Ele nos deu essa autoridade, através da realização de milagres hoje, através do ato de abençoar, e através da predisposição de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu tenho como costume, depois dos cultos noturnos aqui da igreja, de pegar o meu carro e sair pela General Joaquim Inácio, essa rua que passa em frente ao templo, sair dirigindo devagar e observando as pessoas na rua. Alguns dias, se não me engano, semana atrasada, eu fiz assim. Peguei o carro, saí do estacionamento. Foi depois de um culto de quarta-feira à noite. Dirigi devagarinho pela rua. E antes de chegar no próximo quarteirão, que fica em frente à Praça Bom Jesus, eu vi um jovem totalmente desconexo, cambaleante. Naquele momento, o meu coração ficou meio que apreensivo. Eu pensei assim, eu acho que eu não vou parar para falar com esse jovem. Porque eu tenho o costume de parar, às vezes, e conversar com algum morador de rua, um drogado, um bêbado. Eu tenho esse costume. Mas nesse dia eu fiquei um pouco apreensiva. Eu pensei, eu não tenho nenhum tostão aqui, vou parar, não. Nesse exato momento, o Espírito Santo disse à minha consciência: Magnólia, siga, pare e fale com esse jovem. Foi nítido. Eu vi nitidamente a voz do Espírito Santo na consciência. Fui. Aí pensei, aí veio outra preocupação. Mas falar o quê? Eu não tenho nada para falar para esse moço. O que eu vou falar? E o Espírito Santo insistiu, Magnólia, vá, pare e se dispõe a falar com esse moço. Só isso, mais nada. Então, eu liguei a seta e estacionei bem em frente ao rapaz, que estava no meio da calçada. Ele me viu, percebeu que eu parei por conta dele. Cambaleante, ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo, e eu, sem palavras, meneei a cabeça e comecei a falar baixinho. Meu filho, não é possível. Não é possível, meu filho. E enquanto eu falava assim baixinho com ele, ele ia se aproximando, cambaleando, e baixando num ato de simplicidade, de humildade, de carência, como se uma ovelhinha humilde se dirigisse para o seu pastor. E ele veio se aproximando, eu estava dentro do carro, até que ele agachou à beira do meu carro, sentou-se no meio-fio com os pés descalços sobre o asfalto. Eu tive a vontade, eu amei aquele jovem. Um amor inexplicável no meu coração. Eu estendi a mão, passei a mão na cabeça dele, era um jovem muito bonito, jovem mesmo, muito novo. Os cabelos baixinhos, parecia que ele havia raspado a cabeça, mas tinha cabelo assim, aloirados.
Ele precisava de um afeto. E eu disse: meu filho, eu não tenho dinheiro para te dar. Se eu tivesse, eu te daria. Eu sei o que você ia fazer com o dinheiro, mas não tem problema. Eu te daria assim mesmo. Mas eu não tenho. Mas eu quero te abençoar. Quando eu disse assim, ele baixou mais a cabeça e não tirou os olhos de mim. Olhos meio esverdeados, lindos. Então me veio a bênção sacerdotal de Números. Fechei os olhos com a mão sobre a cabeça daquele moço e disse: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E levante sobre ti o seu rosto. E te dê a paz. Abri os olhos. Claro, meus olhos já estavam carregados de lágrimas. E o olhar dele estava brilhando. E aquele sorriso terno, tímido. Eu disse: meu filho, fique em paz. Deus te ama, eu também te amo. Agora eu vou embora. Mas primeiro tira seu pezinho aí do asfalto, senão eu passo por cima. Ele se afastou. E eu fui com o coração quebrantado, mas na certeza que eu deixei aquele jovem por conta de Jesus. Aquela foi a missão de 1 minuto, colocada em minhas mãos por Jesus. É possível a missão em apenas 1 minuto. Quem deixou a missão, autoriza e capacita para a missão. Jesus Cristo. Naquele dia, primeiro dia da semana, o terceiro dia após a morte do Mestre, nas primeiras horas da manhã, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena e Salomé, seguiram rumo ao sepulcro de Jesus. E ali o encontraram vazio. Há poucos instantes, não sabemos quanto tempo antes delas chegarem ali, havia acontecido a ressurreição de Jesus. Apenas os guardas romanos, em número de 100 guardas, foram testemunhas daquele evento apoteótico. Apoteótico porque a natureza celebrou e gritou diante da ressurreição de Cristo. Raios e trovões e terremoto aconteceram na ressurreição de Jesus, mas ninguém estava ali para recebê-lo. Em sua missão de 3 anos, Jesus, quantas vezes afirmou que haveria de morrer como Cordeiro de Deus, mas que ao terceiro dia de sua morte ressuscitaria, cumprindo assim a profecia. Mas ninguém acreditou. Quantas dores, quantas tristezas seriam evitadas em nossa vida se apenas crêssemos nas palavras certeiras de Jesus. Quão mais felizes seríamos se tivéssemos a consciência que a missão é minha,
é sua, é de todos nós, sem exceção. De amar o nosso próximo e apresentar o amor de Jesus, o seu sacrifício pela humanidade. Temos essa missão. Podemos realizá-la também em 1 minuto. Aquelas mulheres, ao seguirem para o sepulcro de Jesus, preocuparam-se em quem haveria de retirar a pedra da entrada da sepultura. E quando ali chegaram, elas, as mulheres, tiveram a oportunidade de ver um sepulcro vazio, a pedra removida e um anjo sentado sobre a pedra. Quando eu me disponho a representar Jesus em missão aqui na terra, aonde quer que eu vá, sendo sal da terra, como cantou a equipe de louvor, quando eu me predisponho a isto, Deus manda seus anjos para retirarem as pedras do meu caminho, para que depois, tranquilamente, eu possa sentar sobre elas. Pedras existirão, mas Jesus promete capacitar-nos, dar-nos coragem. Naquele dia o anjo disse às mulheres: corram, vão anunciar que Jesus ressuscitou dos mortos. E elas foram, muito felizes. O mestre havia ressuscitado. Todos estavam tão tristes com a morte do mestre. E no caminho Jesus fez questão de aparecer àquelas mulheres. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Segundo Testamento. Mateus, capítulo 28, versos 9 e 10, diz assim. Mateus 28, versos 9 e 10. Como é bom ouvir o farfalhar das páginas da Bíblia. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, para ali se encontrarem comigo. Depois de Jesus vencer a morte na cruz, depois do sepulcro vazio, Jesus marcou um encontro com seus seguidores lá na Galiléia. Depois de Jesus vencer a morte na cruz, depois do sepulcro vazio, e depois de ter a posse das chaves da morte e da sepultura, hoje Jesus marca um encontro com todo aquele que nele crê. Que nele crê, mas que creia como Salvador pessoal. Porque ele disse lá em João 14, todos nós sabemos de cor, mas vamos farfalhar as folhas da nossa Bíblia. Lá em João 14, 1 a 3, Jesus deixou-nos as seguintes palavras. Qualquer criança sabe essa passagem de cor, mas nós vamos lê-la na palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes, aliás, vamos ler juntos. Fica bonito, é um coro, uníssono. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Amém. Que Deus nos ajude a acreditarmos nas palavras de Jesus, para que o encontro com Ele em breve, porque vai ser breve, queira eu ou não, esteja eu preparado ou não, Jesus vai voltar logo. Que esse encontro possa ser dentro do grande abraço que Jesus tem para receber você e eu. Amém. Vamos ficar em pé para nos despedirmos em oração. Senhor Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, e o nosso agradecimento profundo pelo banquete que o Senhor nos forneceu nesta manhã linda de sábado. Acompanhe-nos no restante desse dia sagrado, que tenhamos cuidado diante da Tua presença, que continuemos a celebrar a Ti, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que no nosso coração esteja sempre, pelo poder do Espírito Santo, a vontade que o Senhor volte logo, em nome de Jesus, que é o Teu nome.